Espírito Santo falou comigo, que sirva também para a sua edificação, amém? Marcos 6,30, este nos é um texto muito conhecido, é um dos milagres mais icônicos do ministério de Jesus Cristo, e eu espero que essa palavra, que para muitos já é conhecida e mais antiga, de caminhada, que ela se renove em nossos corações e produza o efeito que o Senhor almeja nesta noite. Está projetado aqui acima a versão nova, a versão internacional. Os irmãos que não têm a sua Bíblia em mãos, ou que desejem acompanhar junto com a minha leitura, podem olhar pela projeção. Marcos 6,30 nos diz assim a palavra de Deus. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco, em particular a um lugar deserto. Mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar em grupos na relva verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pão e de peixe. E os que comeram foram quase 5.000 homens. Amém. Queridos, todos nós precisamos de férias. Muitas vezes nós ansiamos por um período de férias. O corpo pede isso. Às vezes, dado a nossa vida agitada, a nossa alma também exige de nós. E quando os dias estão se aproximando de dias de descanso e dias de férias, o nosso coração anseia por este tempo de descanso. Afinal de contas, a rotina que nos circunda, ela nos desgasta. Os compromissos, eles vão pesando no nosso dia a dia. E essas responsabilidades que nós pegamos aqui e ali, elas parecem nunca acabar. Então, quando nós pensamos em férias, pensamos em um tempo oportuno e necessário. E até mesmo Jesus, ele pensou sobre esta necessidade. Ele entendeu e reconheceu que esta é uma necessidade para todos. Ele olhou para os discípulos, que no início do capítulo 6 de Marcos, ele tinha dado uma comissão a eles,
E ele chamou esses discípulos, vendo eles já cansados dessa missão, e disse: venham aqui, vamos para um lugar deserto, para que vocês descansem por um tempo. E que convite maravilhoso esse convite de Jesus. Aquela era uma pausa necessária e também merecida. Depois de um tempo de evangelismo, de pregação, de expulsar demônios, de fazer milagres, agora os discípulos que estavam tão envolvidos naquele serviço, a ponto de não terem nem tempo para comer, segundo o registro que nós lemos, teriam um tempo de descanso e um tempo sabático. Jesus enxergou que os seus discípulos estavam desgastados e valorizou esse período de descanso. Eles então entraram em um barco, se afastaram das pessoas que estavam ali e foram rumo a um tempo de sossego. Mas o que foi que aconteceu? O relato bíblico diz que eles foram, mas a multidão os seguiu. Eles chegaram naquele lugar que seria o tempo de férias e de descanso e encontraram um povo com uma necessidade enorme. E aqui começou o dilema dos discípulos, porque o chamado ao descanso se tornou um chamado à continuação do serviço. O chamado das férias se tornou um chamado ao trabalho. E muitas vezes essa é uma realidade que nós também podemos enfrentar enquanto cristãos e como povo de Deus. Quantas vezes nós planejamos uma pausa na nossa agenda lotada e o telefone toca e precisamos socorrer alguém? Quantas vezes depois de uma semana intensa de gravações, você tem que vir no domingo trabalhar, né, Elton? Quantas vezes nós precisamos sacrificar um período que nos é necessário por uma urgência maior. Nos preparamos para relaxar, mas alguém precisa de nós, precisa do nosso serviço, precisa do nosso cuidado, e então nós estamos diante de um grande confronto, de escolher priorizar o nosso conforto pessoal ou exercer compaixão. Este era o dilema dos discípulos. Cansados, diante de uma multidão, eles escolheram algo. O versículo 36 diz: mande esta multidão embora. É como se dissesse: Jesus, esse não é agora o nosso tempo de descanso, esse problema agora não é nosso, é nossas férias, Jesus. Manda o povo embora, deixa que eles se ajeitam, eles criam uma outra alternativa. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele povo com um olhar de compaixão, como ovelhas que não tinham pastor, e a partir disso Jesus revoga as férias dele, dos seus discípulos, para exercer compaixão e cuidado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre uma mensagem intitulada: A compaixão não tira férias. Amém? Queridos, os discípulos tomaram uma decisão lógica, coerente, razoável. Despede-os para que eles vão aos povoados e comprem para si o que comer. Aquela era uma decisão razoável. Afinal de contas, eles não tinham recursos nem comida suficiente. Era deserto, estava de noite. Os povoados, daqui que eles se locomovessem até algum lugar que pudessem comprar algo, estava distante. E a multidão era imensa. Então aquela decisão parecia ser uma decisão sábia, acertada e coerente para o momento. Ocorre que a vida cristã é cheia dessas circunstâncias. Na vida cristã, há momentos que nós somos desafiados a ir além do que parece coerente, lógico e razoável. A vida cristã muitas vezes nos impulsiona
a irmos além do que parece ser aquilo que nós temos realmente para fazer. A vida cristã nos chama para tomar decisões que fogem muitas vezes de uma ideia racional. Aquela ordem então de despedir a multidão parecia justa, mas Jesus nos ensina que no reino o merecimento das férias às vezes nos dá lugar a um tempo de serviço ainda maior. Jesus nos ensina que no reino dele, esse autocuidado que é tão necessário de tirar um tempo de pausa, às vezes dá lugar a ter que servir ainda mais o outro. Ou seja, na vida cristã, nem tudo que é lógico, razoável e coerente é aquilo que nós verdadeiramente temos que fazer. Muitas vezes nós somos desafiados a fugir desta lógica em função do outro, em função de quem precisa de compaixão e graça da nossa parte. Jesus, então, ao contrário dos discípulos, ele enxerga aquela multidão como um pastor enxerga as ovelhas. E essa analogia que ele faz e diz assim: eles são como ovelhas sem pastor, não é à toa. Jesus, agora, o grande pastor, ordena que todos se assentem aonde? Numa grama verde ou numa relva verde. Recapitulando, eles estavam num deserto. Alguns desertos poderiam existir raramente esse tipo de condição, mas aquela era uma circunstância atípica. Jesus chama o povo e manda-os sentar numa relva verde. E isso não é um simples detalhe. O ato de sentar numa relva verde remete à ideia do salmista do Salmo 23. É a ideia do cuidado do pastor do Salmo 23, que no verso 2 diz: deitar-me faz em pastos verdejantes. Para uma multidão que não tinha cuidado e que precisava de compaixão, recebe agora um pastor que os ama como ovelhas, que os faz sentar na grama verde e diz: eu não vou despedir vocês, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou derramar compaixão, serviço, amor, sacrificial se necessário, mas eu vou amá-los. E esta é a dinâmica do pastor Jesus, e que ele deseja que nós também possamos viver. Jesus está vivendo o Salmo 23 ao vivo. Ele é o bom pastor que não ignora a necessidade do seu povo. Ele é o bom pastor que pausa as férias para cuidar de quem precisa de compaixão. Ele é o bom pastor que provê ao povo, que acolhe o povo e que cuida do povo. O verdadeiro discipulado envolve esse olhar pastoral que nós precisamos ter com o próximo. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas, o quê? Uns dos outros, e desta maneira cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é amor, cuidado e compaixão ao outro. E o desafio que fica para nós nessa noite, diante deste bom pastor, que quer deixar um legado a nós, e exercermos também o pastoreio sobre o outro, é: quantas vezes agimos como os discípulos? Quantas vezes tentamos nos esquivar de responsabilidades reais nossas? Porque priorizamos apenas a nossa vida. Será que a nossa vida não anda muito em si mesmada, irmão? Nós estávamos observando nesses últimos dias que o efeito pós-pandêmico trouxe a ausência de muitos hábitos que eram vitais para as famílias. E um deles é visitação. Nós não visitamos mais as pessoas. Nós perdemos esse hábito. Eu lembro que na minha casa, aos domingos, era um dia típico de nós visitarmos, e nós não parávamos, né?
íamos para a igreja à noite, e durante o dia era na casa da tia fulana, do tio ciclano, almoçava na casa de um, fazia rodízio, cada dia almoçava em uma casa de alguém da família. E o que nós temos visto é uma extinção, realmente, desse tipo de hábito que é tão saudável e tão salutar. Nós estamos vivendo uma vida umbigada, em si mesmada, na qual nós só conseguimos olhar muitas vezes para as nossas próprias necessidades, e nós vamos muitas vezes praticando desafetos ao outro. A dor do outro já não me incomoda, o problema do outro nunca é meu. Será que essa é a dinâmica de Cristo em nossas vidas, irmãos? Quantas vezes nós nos livramos da responsabilidade de amar e desenvolver compaixão pelo outro? Quantas vezes Cristo deseja que nós demos umas pausas nas nossas férias para exercer compaixão e cuidado por alguém e nós negligenciamos? Quantas vezes esse egocentrismo nos tirou da condição de cuidar, de amar ao outro? E eu falo isso incluindo nessa dinâmica de vida. Enquanto eu preparava esta mensagem, pensava sobre ela, eu me enxerguei nela. Eu me vi como os discípulos de Jesus em alguns momentos da minha vida, e mais especificamente em um evento recente, em que uma moça recém-casada, ela me ligou em uma sexta-feira. Nós estávamos com a programação pronta. Nós iríamos para a casa de uns amigos para jantar, para confraternizar, para dar umas boas risadas, para conversar. Sextou, não é assim a dinâmica? E quando nós estávamos nos preparando para sair de casa, o telefone toca, eu achei estranha a ligação dela, atendi, e ela, chorando, começou a relatar que estava vivendo situações bem complexas no seu casamento, e que ela precisava de um socorro. E eu falei, pronto, pode ser amanhã? Ela falou, pastor, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu queria muito, mais muito, que o senhor viesse, de preferência agora. Aí eu cocei a cabeça, não quis dar um não de bate-pronto. Eu falei, me dá só um minutinho aí que eu te ligo. E aí eu falei com Sandra, mas um dia do nosso descanso, meu Deus, o pessoal já esperando a gente. E aí eu murmurei, viu, irmãos? E reclamei, e falei. E Sandra, ela teve essa dinâmica pastoral de Jesus comigo. Amor, eles estão precisando. Falei, mas agora, justo agora, eles estão precisando. E eu teimei, viu? Está pensando? Foram 5 minutos para ela me convencer. E eu ainda fui de coração fechado. E fui já colocando um bocado de condição no meio do caminho. E quando eu cheguei lá, irmãos, que Deus foi demonstrando a mim assim que, olha que situação prioritária. Essa pessoa estava já com pensamentos suicidas. E eu falei, meu Deus, a pessoa, se eu negligenciasse esse momento de cuidado. E eu passei um tempo, vários meses, aconselhando eles. Graças a Deus, eles estão bem, continuam casados. Mas, por um tempo e por alguns minutos, a minha atitude egoísta foi o mesmo de que, despede essa multidão, esse problema não é meu. Que o Senhor, o bom pastor, nos faça lembrar de que o exercício do pastoreio foi delegado a nós, não aos pastores não, viu, irmãos? A nós somos sacerdócio real, e assim como o bom pastor, muitas vezes nós somos convocados a tirar férias dos nossos afazeres, mas jamais férias da compaixão, amém? Os discípulos não apenas se recusaram a alimentar aquela multidão, mas eles ainda questionaram a Jesus. Nós vamos gastar 200 denários de pão para dar a eles de comer. Eles estavam fazendo contas, e mais, estavam fazendo contas erradas.
Porque quem serve ao reino não deve contar apenas com aquilo que tem à própria mão. O recurso não é apenas o que nós temos. Quem serve ao reino precisa entender que Deus é dono do recurso. Tiago diz: toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Os recursos do reino são garantidos pelo Senhor do reino. 200 denários pareciam muito àqueles homens, mas ao dono de tudo, do ouro, da prata, eram nada. Aqui nós vemos a raiz do problema daqueles homens. A raiz do problema deles era a incredulidade. Ao pensar em alimentar a multidão, eles olharam apenas para o próprio recurso que eles tinham. Os 4 evangelhos narram esse mesmo texto, esse mesmo acontecimento. Em um dos evangelhos, se não me falha a memória agora, o de Lucas, é detalhado que um jovem levou a Filipe os 5 pães e os 2 peixes. Mas para aqueles homens aquilo parecia ser o último recurso que eles tinham. Eles não conseguiam ver nada mais do que eles tinham à mão. Eles olharam apenas para os que eles tinham e não conseguiam transcender e olhar para o Deus que eles possuíam. E quantas vezes nós fazemos o mesmo, né, irmãos? Quantas vezes nós olhamos só para o nosso recurso ao pensar em exercer compaixão pelo outro? E aí a gente faz como o pastor Gabriel e diz assim: mas eu não tenho tempo hoje para ajudar. Eu não tenho dinheiro suficiente para contribuir. Eu não tenho mais força para continuar servindo. Eu não tenho dom para exercer aquela função. Eu já estou cheio de coisa para exercer compaixão por alguém. E nesta tônica nós nos tornamos céticos, nós nos tornamos insensíveis com a dor do outro. A falta de fé e credulidade pode gerar falta de compaixão. E Jesus ensina mais uma vez um caminho diferente. E Ele ensina na prática, Ele ensina ao vivo. Enquanto os discípulos olham para os 5 pães e 2 peixes e não conseguem ver nada mais além disso, Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, ergue os olhos para aonde? O céu, e os abençoa. Aqui está a diferença. Enquanto os discípulos olham para suas próprias mãos e aquilo que elas podem produzir e fabricar, Jesus olha para os céus. Jesus olha para o lugar da providência. Jesus olha para o lugar que não entra em crise, para o lugar onde há abundância, para o lugar que não falta recurso, para o lugar onde as portas sempre se abrem, para o lugar onde as comportas dos céus estão dirigidas para mim, para a sua vida. Este é o nosso defeito, é olharmos só para o que as nossas mãos são capazes de produzir e não para os céus. O salmista, em um dos salmos de peregrinação, ele diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Pode fazer essa pergunta para a sua realidade hoje: de onde me virá o socorro? Mas a diferença do salmista é que ele faz essa pergunta não olhando para a conta bancária, não olhando para os recursos que estão à sua mão. O salmista faz essa pergunta com os olhos elevados para o céu. Então talvez a necessidade seja que você refaça a pergunta. E não faça a pergunta de onde me virá o socorro, olhando para o que você pode fazer, mas olhando para o lugar de providência, olhando para o Senhor da sua vida. E eu creio que haverá consolo, haverá resposta, haverá solução para a sua vida no nome de Jesus. Jesus nos ensina que quem olha para o céu não precisa tirar férias da compaixão, porque Deus sempre, Ele nos gera aquilo que nós precisamos para servir ao outro. Sempre nos gera.
E o que acontece? Acontece uma multiplicação extraordinária. 5.000 homens, afora as crianças que nessas listas não eram contadas, as mulheres, uma multidão é servida com um banquete. E quando nós pensamos nisso, é natural que nossos olhos se voltem apenas e se concentrem apenas para a multiplicação dos recursos, né? E a gente, não sei vocês, mas a gente fica se fazendo perguntas assim, como será que foi aquilo? Será que começou a brotar pão dos cestos? Eles dividiram grupos de 50 e 100, ali tinham mais de 100 grupos de pessoas. Como será que foi isso? Brotou pão da cesta? E a gente começa a se concentrar de novo em questões materiais. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? Não é a multiplicação do recurso, é a multiplicação do amor, é a multiplicação da graça pelo outro, é a multiplicação da compaixão pelo próximo, é a multiplicação do serviço ao outro, porque a partir daquele momento, em mais de 100 grupos divididos, foram necessários muitos serventes e pessoas que estavam ali, incluindo ele, os discípulos de Jesus, que dão uma pausa nas férias. E vem o amor ser multiplicado naqueles cestos, e entregando a cada um, e sentindo essa gratificação. A mesma gratificação que eu senti, quando naquela noite eu abri mão de estar entre os meus amigos e fui ver aquela jovem, e havia encontrado uma jovem disposta a interromper a sua própria vida e sair vendo alguém com olhar de esperança. É o olhar dos discípulos vendo, no olhar de esperança de cada um daquela multidão, como é bom parar a nossa vida para servir o outro, para abençoar o outro. A compaixão nunca pode tirar férias. Imagina esse sentimento de cada família, cada pessoa, recebendo não só um prato de comida, mas uma dose de cuidado e uma dose de compaixão, porque o que o mundo tem de carência transcende a questão dos recursos. Vocês e muitos de nós que já fizemos trabalhos de entrega de sopão, de comida ao necessitado, isto ajuda e contribui eles, mas o que nós vemos nos olhares dessas pessoas é carência de cuidado, é carência de compaixão, mais do que carência de pão, de comida e de recurso, é carência de alguém que ouça, de alguém que sinta a dor deles, nem que por algum minuto. Essa é a carência que o povo precisa, que tem. E toda vez que nós não nos cansamos de exercer compaixão, o Senhor vai usar a nossa vida para trazer fé e esperança a quem precisa. E eu quero dizer a você que está aqui hoje, Deus deseja usar a sua vida para gerar compaixão na vida de alguém. Não olhe para os seus próprios recursos, olhe para o céu e creia, haverá suficiência de amor, de cuidado e de esperança para você derramar na vida de quem precisa. Nós podemos contar vários exemplos, mas o exemplo de Cristo sempre é o melhor, e o maior, e o mais abrangente. E a Bíblia diz em João 13:1, que Jesus, tendo-os amado, amou-os até o fim. Sem férias, sem descanso, sem recesso de compaixão, sem recesso de cuidado, Jesus amou até o fim. Não parou, não se cansou de abrir mão, muitas vezes, do seu período de descanso por amor a nós. O amor de Jesus, portanto, não se cansa por nós, não para e não descansa. E o amor de Jesus é um atributo que nós chamamos de compartilhável, de comunicável na teologia. É algo que ele tem e ele
quer que nós tenhamos. Obviamente que jamais teremos na mesma proporção, mas existe um amor de Deus dentro do meu coração, do seu coração, guardado para ser liberado em forma de compaixão sobre a vida de alguém. Não tire férias da compaixão. Ame e ame até o fim. Senhor, esta é a tua palavra para nós nessa noite, Pai. É palavra viva, é palavra que transforma, é palavra que edifica, é palavra que nos leva a uma reflexão, mas com toda a certeza que deseja não somente que façamos reflexões, mas que seja gerada em nós transformação, Senhor. Transforma a nossa forma mesquinha de pensar, Senhor. Transforma esse nosso individualismo cético numa proposta e numa agenda de amor e compaixão, Senhor. Nos faz lembrar que o guarda de Israel não descansa, não cochila e não tosqueneja. Ele está 24 horas derramando amor, graça e cuidado sobre nós. E a única coisa que Ele requer de nós é que, em gratidão a tudo que nós temos recebido desse Deus tão grande, é que em algum momento, se necessário e oportuno, nós amemos um ao outro, num amor, se necessário, sacrificial, Senhor. Senhor, derrama em nossos corações o teu amor, o amor que pausa as férias para abençoar alguém, o amor que esquece um pouco da sua agenda para viver a do outro, o amor que se concentra apenas na oração por si mesmo e intercede por alguém, o amor que chora ao ver a dor do outro, o amor que é tocado pelo problema que o outro passa. Ah, Senhor, que nós possamos viver um tempo em que a dor do outro nos traga, Senhor, nem que saiba um flash de aflição no nosso dia, para que nós possamos interceder, orar, amar, nos preocupar. Há quanto tempo nós não ligamos para alguém que se afastou? Há quanto tempo nós dissemos, deixa ele lá, ele que se vire. Há quanto tempo nós repetimos a mesma palavra dos discípulos? Despede essa multidão, Senhor. Esse problema não é nosso. Evangelho é vida em comunidade, Senhor. O Evangelho só tem sentido se vivido com o outro, no outro, para o outro. E que essa proposta de vida hoje toque o nosso coração, nos mova em direção a alguém que precise, Senhor. Que ao longo dessa semana nós sejamos despertados a orar por alguém que nunca mais oramos, a ligar para alguém que está afastado e que não vem há tempos na igreja, a por amor fazer algo por alguém, Senhor. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. E amém, e amém. Que Deus te abençoe com essa palavra.